Da próxima pergunta, eu vou até me colocar no lugar de aprendiz, assim, porque você citou, né, suas referências musicais, o quanto isso interferiu na sua vida e tal, e você foi um cara que sempre se posicionou. E é algo que eu, pô, como jornalista, entretenimento e tal, é algo que cada vez mais eu quero fazer parte disso. A gente também acabou citando um pouco aqui até as redes sociais. Como é que isso nasceu em você? Você acha que isso é algo que nasceu? Você acha que é algo que isso foi desenvolvendo? Porque, por exemplo, você podia ser só, entre aspas, jogador. Jogar Sim. lá, tal, você podia ser só comentarista, viver lá, ganhar seu salário e seguir trabalhando. Como que isso nasceu de você Então, e até qual conselho você dá mesmo, assim, sabe? Tipo, pra pessoa tomar essa iniciativa de cada vez mais se posicionar. cara, é assim, não tem um momento, não tem uma coisa que eu posso contar para você, assim, a partir desse ponto foi isso. O Brasil vivia uma ditadura militar. Eu, desde garoto, eu ainda não sabia o nome democracia, mas eu gostava de dividir as coisas, eu não gostava de autoridade, eu não cumpria regras. Eu era um garoto no ginásio, no colégio, meio complicado, porque era ditadura militar, você tinha que fazer fila, tinha que cantar o hino todo dia, aquilo ali eu peguei a fama de rebelde, porque eu não conseguia cumprir regras. Com o passar do tempo, com 14, 15, 16 anos, eu comecei a entender o que se passava no Brasil. Comecei a saber de tortura, comecei a saber de morte, de desaparecimento, né, da violência. Vi violência na rua, presenciei violência na rua, presenciei bomba de gás lacrimogênio em passeatas, pessoal correndo para dentro do cinema. Eu vi essas coisas acontecerem. E eu comecei a achar, comecei a me incomodar, comecei a entender mais o que era aquilo. Quando chegou, eu já tinha comportamentos meio diferentes ali, de desafiador, porque quando eu era menor, eu era desafiador, né? Assim, com polícia, porque eu sabia que eu era menor e eu podia, pelo menos achava que eu podia desafiar. Mas quando chegou a época da anistia, em 79, a torcida do Corinthians entrou com uma faixa, né, da anistia. Isso aí já passava na televisão, então eu já comecei a ver na televisão, e eu fui participar de um show, eu fui assistir o show, né, no Corinthians, para a anistia, uns 15 dias antes de sair a anistia. E eu estava no show com meus amigos, que jogavam no Juvenil, nós treinamos à tarde e ficamos lá. Cara, aí chegou o batalhão de choque, 1h da manhã, cercou o Corinthians, os caras invadiram, começaram a dar porrada, sabe? Cacetete, escudo. Cara, as pessoas que estavam lá dentro estavam vendo o show, ninguém tinha uma arma, ninguém tinha uma pedra, ninguém tinha um pedaço de pau, não precisava daquilo, né? E aí eu comecei a sentir na pele aquilo ali. Eu já tinha um comportamento meio estranho dentro do clube. O Matheus era o presidente, o melhor presidente do Corinthians, mas ele era um cara autoritário. E eu comecei a ter incompatibilidade, tanto com o Matheus como eu tive com o Oswaldo Brandão. E saí do Corinthians. Quando eu voltei, eu queria ir embora, porque a minha cabeça é, pô, eu não vou ficar no Corinthians. Aquele negócio de Matheus e tal. Foi quando o Adilson falou para mim, faz um contrato de 3 meses, se você não gostar, eu deixo você ir embora. Mas faz esse contrato, porque eu quero fazer um trabalho diferente aqui. Foi quando começou a se formar a democracia corintiana. Aí, cara, eu me senti muito bem, porque assim, eu tenho um instinto de liberdade muito grande. No meu tratamento da internação, que eu fiquei 1 ano, e depois as minhas terapias até hoje, tiveram que moldar essa liberdade que eu tinha dentro de mim, porque eu não conseguia lidar com ela. Para mim, era tão grande o negócio que eu achava que a liberdade verdadeira é aquela que você pode fazer tudo, né? E não é verdade. Até a própria liberdade ela tem um certo limite para ser liberdade, né? Porque se você acha que pode fazer tudo e encara aquilo como liberdade, você está fugindo de um padrão, né? Então, a liberdade, você tem que ter um certo limite. Eu comecei a aprender isso com a internação, mas eu tinha muitos problemas por causa disso e saí do Corinthians. Quando eu voltei para a democracia, eu comecei a me sentir bem. Eu conheci o Magrão. Cara, eu ficava vendo o treino do Sócrates depois do meu treino do juvenil e ficava lá. Eu subi para o profissional com 16 anos e comecei a treinar com os caras. Cara, me entrosei com o Sócrates, dentro do campo, fora do campo, Vladimir, o time jogava bem, democracia, começamos a fazer campanha em 82, que foi a primeira eleição direta para o governo, depois do golpe de 64, para o PT, né? Fui em vários palanques, depois participamos das diretas, umas coisas mágicas, sabe? Estar naquele palanque das diretas, com mais de 1 milhão de pessoas ali no Anhangabaú, maior
a maior manifestação política do povo aqui no Brasil foi aquela manifestação das diretas. São coisas mágicas, as energias são mágicas, você não percebe vivenciando o que você está fazendo, a história que você está criando ali. Mas depois, quando passa alguns anos, você olha para trás e fala, cara, quando eu vejo a imagem daquilo, eu acho impressionante. Às vezes eu olho, né, que eu estou bem do lado do Magrão, o Magrão falando que se a emenda passar, ele não vai embora do Braís e tal. Eu fico olhando e falo assim, não, eu estava ali, cara. Sabe, parece que é outra pessoa. Parece que eu falei, não, inacreditável aquilo. Então eu fui criando essa... isso aí vinha de dentro de mim, mas eu fui começando a ser moldado, a pegar experiência e me posicionar. Eu tenho uma preocupação muito grande, não é só com a política, é com a sociedade, tá? Com a sociedade brasileira. Eu trabalho muito com os povos indígenas. Eu vou fazer um evento dia 11 de agosto, numa aldeia indígena lá em Minas Gerais. A aldeia não está decidida ainda. Vai ser... o nome do evento é Sem Demarcação de Terra Não Tem Jogo. Então, nós vamos fazer um evento em terra indígena mesmo, sem ser estado. Nós vamos demarcar o campo para mostrar a demarcação de terra. Vai ter vários artistas que já confirmaram, atletas indígenas, músicos... Enfim, vai ser um evento que eu criei junto com eles. Porque eu acho que é muito pouco você ser um cidadão brasileiro, só trabalhar, ganhar dinheiro, se divertir e ir embora. Sendo que o país de hoje não está legal, né? Não está bacana. Tem arma na rua para todo lado, as pessoas estão matando, tem ódio espalhado pela sociedade toda. Você vê um anestesista abusando de uma mulher que está fazendo uma cirurgia, a cesariana. Você vê esse tipo de coisa em todos os lugares. Você vê racismo explodindo, você vê homofobia explodindo, você vê o machismo, agressão à mulher, não só agressão física, mas aquela psicológica que, às vezes, é muito mais difícil de recuperar do que a física. Então, cara, não dá para ficar, sabe, indo comentar jogo na TV, ir embora para minha casa e achar que está legal. Sabe? Não está legal. As pessoas estão passando fome, cara. Então, não tem como... Eu não consigo ficar na minha. Eu nunca fui na minha. Eu sou na minha quando eu vou curtir, aí eu fico na minha. Mas, quando eu me coloco como um cidadão brasileiro, eu não consigo ficar na minha. Então, assim, não tem conselho para dizer. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer para tentar entusiasmar, talvez você, por exemplo, que quer participar, é prestar atenção no que está acontecendo na sociedade brasileira. Se você prestar atenção e gostar daquilo que está acontecendo, beleza, você não fala nada. Agora, se você prestar atenção e não gostar, aí nós temos obrigação, independentemente da profissão, de ser uma pessoa pública ou não, a gente tem a obrigação de, cara, se posicionar nessa coisa toda, né? Porque... bicho, não dá para ficar olhando o país ser destruído, a Amazônia sendo destruída, garimpo ilegal, desmatamento ilegal, assassinato na Amazônia. A Amazônia não tem dono mais, cara. O dono são os indígenas, eles que moram lá. Mas ali está uma invasão, cara. Então, não dá para ficar olhando, cara. Então, assim, é por isso que eu me posiciono. Não é questão de ser contra esse ou aquele. Eu quero uma sociedade legal, sabe, para todo mundo. Eu não quero ficar sabendo que as pessoas estão passando fome, porque eu não posso fazer nada. Isso me deixa angustiado. Eu não tenho condições, e acho que nenhum de nós temos condições, de salvar o Brasil sozinho ou em grupo. Isso aí deixa angustiado. O que nós podemos fazer? É falar contra aquilo que está acontecendo. É mostrar o posicionamento que tem. Sabe, cara, se você é a favor disso, ok, problema seu. É o seu conceito. Mas se você não é, cara, eu acho que tem que falar. É por isso que eu cobro jogador de futebol, cara. Cara, eu venho da escola da democracia corintiana, que a gente se posicionava. Aí eu vejo jogador de futebol, principalmente da seleção brasileira, que ganham muito, estão na Europa. E aí eu olho, parece que eles... Me dá a impressão que eles acham que nasceram já com tudo aquilo que eles têm hoje. E a grande maioria vem da favela, batalha, salva a família, né? Tem vários irmãos. Aí quando chega... Está na Europa há anos, esquece, não fala mais nada. Vê o Brasil pegando fogo e para ele aí você posta iate, você posta Ferrari, você posta mansões. E, na realidade, o povo brasileiro não tem mansão, não tem Ferrari, não tem iate e não tem comida, né? Então, para quem tem o privilégio de ter café da manhã, almoço e janta, eu acho que tem que olhar
para a sociedade e bater no coração e saber que é um privilegiado, que a grande maioria não tem uma refeição e, quando tem, é uma só, para filhos e tal. Então, isso aí me incomoda mesmo. E, Casão, você citou algumas respostas atrás que o mundo é totalmente diferente. O que você viveu na época com que você era jogador e o mundo atualmente. Na época que você era jogador, por exemplo, se já existisse as redes sociais, você talvez tivesse até mais voz ainda, né? Porque a rede social ela é bem democrática. Mas em contrapartida, talvez você tivesse mais gente discordando ali, porque tudo nas redes sociais acaba se Fred, polarizando. É o seguinte, discordar é uma coisa, criticar é outra coisa, e atacar a moral da pessoa é uma coisa completamente diferente. A liberdade de expressão, na liberdade de expressão, você pode discordar, você pode criticar, você pode pensar diferente, mas não te dá o direito de atacar a outra pessoa. Isso não é liberdade de expressão. O que falam hoje, muitos falam hoje, eles distorcem o verdadeiro significado de liberdade de expressão. Eu assim, nas redes sociais, chove quando eu escrevo qualquer coisa, ou quando eu falo qualquer coisa, drogado, viciado, financiador do tráfico, não sei o quê. Cara, isso é liberdade de expressão? O cara tem que falar, eu não concordo com o cara, eu não gosto desse cara como comentarista, eu não gosto desse cara como pessoa, eu não leio o que esse cara escreve, esse cara eu não gosto. É liberdade de expressão. Mas a hora que o cara fala o viciado, ou isso ou aquilo, não é liberdade de expressão e, além de tudo, é mentira. Porque eu não sou. Né? Eu não sou. Eu não uso drogas. Eu não bebo, não fumo e não uso drogas, obviamente. Estou distante disso há muito tempo. E batalhei para estar assim, fiz um puta tratamento, foi difícil pra caraco. E as pessoas usam isso para atacar, se escondendo atrás de uma liberdade de expressão. Entendeu? Então é diferente. É diferente. As pessoas têm que entender que liberdade de expressão é não concordar ou não, criticar ou não, aceitar ou não, mas não é atacar. A partir do ponto que eu te xingo, não é liberdade de expressão, bicho. Eu não preciso ser um gênio para saber que você gosta de futebol, mas eu também não preciso ser um gênio para saber que você gosta de dinheiro. E se ele disser que você pode receber todos os dias Pix de forma automática na sua conta bancária? Esses aqui são de ontem e esses aqui são de hoje, que eu recebi há poucos minutos. É só configurar o aplicativo e deixar que ele trabalhe para você enquanto você assiste a sua partida de futebol e do seu time favorito. Basta clicar aqui na descrição e também no link do comentário fixado para você aprender como que faz para receber Pix todos os dias de forma automática.